Isso é uma questão, eu sempre falo, é uma questão social. Porque tem muita gente que fala assim, eu perco xixi, mas eu uso absorvente. Eu vou pra academia, perco na academia, mas eu vou de absorvente. Mas não se pergunta por que tá perdendo xixi. Exatamente. Não é normal perder. Pô. Exatamente. O xixi, gente, ele só é pra sair quando eu tô sentadinha. Cada mulher sentadinha no vaso sanitário. Tem muita gente que faz xixi aí. Eu faço xixi sentado. Quem tem mãe que reclama. Faz xixi sentado. Quando eu acordo, eu tento fazer sentado. Quando eu tô acordando. Então, mas gato no colo. Gato. E vou trabalhar. Então, mas tipo assim, só é pra sair nessa hora. Quando a gente realmente quer que saia. Se ele sai em qualquer outra situação que não é essa hora, você tá com uma disfunção aí. Você tem que procurar saber. E não é um simples absorvente que vai melhorar isso, né? Por um tempo ele vai tapear aquilo ali, você não vai nem lembrar. Mas aí pode começar a aparecer o quê? Infecção urinária, porque você fica com aquele absorvente cheio de xixi criando bactéria, candidíase, fungos na região, né? Por que a criança, a gente tenta sempre ter aquele período de tirar a fralda dela? Porque se ela ficar muito tempo com aquilo ali, vai começar a gerar fungos. Muitas crianças têm isso, de ter fungo, né? Ali na região íntima e tudo mais. A assadurazinha já é um assadura, isso aí, né? Isso aí. Exatamente. Então, imagina essa mulher que fica de absorvente todo dia, 24 horas por dia praticamente, perdendo xixi ali. E aí começa esse monte de coisa, entendeu? E aí o que acontece? Quando o absorvente não dá jeito mais, essa mulher se afasta da sociedade. Não vai numa missa, por exemplo, que ela está acostumada, não vai no aniversário que ela gosta de ir, não vai em tal lugar que ela sabe que não tem banheiro, aí ela não vai, aí que ela não vai mesmo. Fica com medo de fazer tudo, né? Exatamente. Eu sempre conto essa história também, vou contar diversas vezes. A minha primeira paciente no estágio foi uma senhora que quando a gente é estagiário, né, a gente acha que vai acontecer. Vai chegar lá, vai fazer de tudo, isso aqui e parará. E aí eu cheguei e perguntei pra ela, falei assim, mas qual que é a sua expectativa do nosso tratamento? Ela falou assim, ir pra casa do meu filho, ficar um final de semana lá. Tadinha. E eu assim, achando que eu ia utilizar 300 técnicas que eu tinha aprendido, não sei o quê, e falei, gente, como é que eu vou fazer isso? E aí eu resolvi, porque eu acho que nós, profissionais da saúde, não só da saúde, mas principalmente, a gente tem que trabalhar muito a questão da escuta, ouvir o que o paciente fala. É riquíssimo essa conversa, entender de onde que vem. Exatamente. O objetivo do paciente, né? Exatamente. E a história de vida dele também. Lembra a menina da tosse crônica? Se ela não tivesse me falado isso, eu ia ficar ali boiando, não saberia, né? Então a história que ele traz também. E ela falou que ela sempre ela começou a perder xixi numa etapa da vida dela. E aí o filho dela mudou, eu estudei em Juiz de Fora, o filho dela morava em Três Rios. Pra ela ir pra lá, ela tinha que dormir lá. E o caso dela ela levantava, e na hora que ela levantava da cama de manhã, ela fazia xixi na roupa. Por causa dessa força que ela fazia, exatamente, da contração. Ela jogava essa força toda pro abdômen, e o assoalho pélvico dela fraco, tenso, enfim, não conseguia sustentar aquilo ali. Bexiga cheia, da noite toda dormindo. Exatamente. E aí não sustentava. E ela falou, Fernanda, eu não vou pra casa dele porque eu tenho medo de acordar e fazer xixi na cama. Tadinha, né? E eu tenho vergonha, imagina meu filho ver isso, né? E o filho dela já morava há anos lá. Ela só via o filho, o neto, quando ele ia a Juiz de Fora. E a gente foi trabalhando com isso, tudo mais, trabalhando e tal. E aí eu lembro que na última semana de estágio, tem a troca de estágio, só que eu ia me formar na época, ela ia segunda e quarta. Quando foi na segunda-feira, ela não foi. Ela geralmente avisava quando ela não ia, mas segunda-feira ela não foi. E nessa época, eu pedi pra fazer o estágio, porque eu não tinha tido ainda estágio nessa área. Eu pedi pra fazer. Então eu tava no hospital, fazendo na sua área de hoje, vamos dizer. A gente não teve essa área de estágio, eu tive que pedir pra fazer. Não era obrigatório. Eu fiz, desculpa, no hospital e pedi pra fazer esse junto, né? E aí eu saí do hospital correndo, cheguei lá, assim que ela não foi. Ela avisava, não foi, não avisou, pô, fiquei pensando e tal. Aí quando foi na terça-feira eu resolvi ligar. Falei, pô, vou ligar, ver se aconteceu alguma coisa, né? Ela só falou assim, não, Fernanda, amanhã a gente conversa, amanhã vai ter, amanhã a gente conversa. E o amanhã era o último dia do estágio. Eu ia formar. Falei, pronto, o que eu fiz? Ela só falou, amanhã a gente conversa, vai ter, amanhã a gente conversa. Falei, pronto. Aí você não dorme, né? Que você fala, cara, a única paciente que eu atendi, não é possível, o que eu fiz com ela, né? E aí, quando ela chegou pra mim na quarta-feira, ela falou assim, sabe por que eu não vim? Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu tava na casa do meu filho. Cara, aquilo pra mim foi assim, presente. Foi outra vez, assim, sempre me emociono também, que foi a questão da minha mãe e essa história. Ela tava na casa do meu filho,
Passei o final de semana lá e eu não perdi xixi. Cara, nossa, isso pra mim foi assim. A gente veio desmamando ela quando eu falo desmamar, desmamando do absorvente, né? Uhum. Ela sempre usava, ela começou a usar só pra andar de ônibus ou só pra algum lugar que ela ia ficar mais tempo. E a gente foi tirando. E aí a gente tinha tirado de tudo o absorvente dela, mas ela ainda não tinha feito nenhum teste, né, prolongado. E aí ela chega pra mim e fala, tava na casa do meu filho. Eu falei, cara, venci. É isso, né? Ela ainda perdia um pouquinho de xixi em algumas situações, bem assim, específicas, mas o que ela falou pra mim, que era, eu gostaria de ir na casa do meu filho. Eu consegui ajudar. Não foi só mérito meu, claro que não. Mas entende a importância que, quando eu falo que é uma questão social, que modifica a vida da pessoa, né? Quando eu falo da mulher que tem dor na relação sexual, que ela para de ter por ter dor, e aí ela acha que a culpa é dela, a culpa é minha, que não sei o quê, parará. E ela não aproveita, ela não tem o prazer, ela não tem essa experiência. E ela para de... Porque hoje a relação sexual é considerada qualidade de vida. Uhum. A OMS hoje fala, né? Relação sexual é qualidade de vida. E é. Exatamente, entendeu? A gente precisa disso. E essa mulher deixa de ter, né? Porque sente dor, acha que a culpa é dela, pra ela não é prazeroso realmente, porque tem dor, tem alguma coisa ali, ardência, ou então depois dói muito e tudo mais, e ela para de ter. E aí simplesmente deixa pra lá. Não tem com quem conversar. Exatamente.